Você sabia que o sistema nervoso pode ser dividido em duas partes? E que essas duas partes são essenciais para a percepção e a interpretação dos estímulos do meio ao nosso redor? Se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse assunto, se ajeita aí e vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de ciências. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim. Porque aqui, neste canal, sua bio é mais divertida e informativa. Olá, turminha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje daremos continuidade à aula de sistema nervoso. Hoje estaremos falando sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos entender esse sistema juntos? É claro! Bora lá! É o seguinte, os neurônios, gente, eles não estão restritos apenas aqui, ó, a essa região, ao cérebro, tá? Mas eles se encontram espalhados pelo nosso corpo. Os estímulos, gente, são recebidos e enviados. Não é verdade? Nós precisamos de perceber o ambiente, receber esse estímulo, enviar ele para o cérebro e o cérebro enviar uma resposta. E essa resposta precisa chegar a várias regiões do nosso corpo. Precisa chegar, por exemplo, aqui, ó, do seu cérebro lá na pontinha do dedão do seu pé. Ó. Mexe o dedão lá do seu pé agora, ó. Pois é, esse estímulo saiu daqui, ó, para que esse movimento voluntário acontecesse. Tranquilo? Olha só, o sistema nervoso pode ser dividido ou classificado em duas partes. Nós vamos classificar ele da seguinte forma. Olha só, nós temos o sistema nervoso central e temos o sistema nervoso periférico. Nós temos estruturas específicas que vão fazer parte desse sistema nervoso central e temos estruturas específicas que vão fazer parte desse sistema nervoso periférico. E eu vou estar mostrando eles aqui para vocês nessa aula. Agora, se você chegou hoje aqui no canal, se é a primeira vez que você está aqui, já aproveita, se inscreve no canal e, além disso, vou deixar aqui para você um link para você ser redirecionado para a aula de sistema nervoso, a nossa aula passada, caso você não tenha assistido, para você assistir ela primeiramente e depois voltar nessa aula, porque aqui já é a continuação da aula do sistema nervoso central. Beleza? Combinado? Vamos lá. É o seguinte. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, ou espinal, né? É um local onde nós temos a maior concentração de neurônios no nosso corpo, tá? É onde, gente, os estímulos são recebidos, tá? Interpretados, processados, para que depois seja enviada uma resposta. Então, olha só, gente, nós temos ali, tem uma setinha mostrando o cérebro e a medula espinhal. Olha, gente, então, o sistema nervoso central vai ser composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. São essas as duas partes. Belezinha, turminha? Aqui é fácil de entender, não é? Só duas partes, tá de boa. Vamos lá. O sistema nervoso periférico é formado como? Porque, professor, você falou que é o cérebro e a medula, e o que é que sobra? Não sei. Vou mostrar para você. Calma, vamos lá. É formado, gente, pelos nervos. E como nós vimos na aula anterior, são formados pelos axônios de vários neurônios, não é verdade? E esses nervos, gente, estão fora do sistema nervoso central.
Eles são responsáveis, gente, por comunicar as extremidades, as pontinhas aqui, ó, do seu corpo, lá o dedão do seu pé, sua perna e tal, com o sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, tá? Os nervos podem ser formados, olha aí, por neurônios sensitivos, por neurônios motores, ou pode ser formado pelos dois também. Olha que interessante. Então, nós temos dois tipos de neurônios, como nós falamos na aula passada. Um vai receber os estímulos do meio e o outro vai levar a informação da resposta, certo? Então, olha só, gente, olha quantos nervos nós temos no corpo. Gente, nós temos os nervos que ficam aqui na região da nossa cabeça, que são os nervos cranianos. E nós temos os nervos raquidianos, que são esses que saem da sua medula espinhal. Tá vendo? Eles saem lá da sua medula, ó, e vai até lá na pontinha dos seus dedos da mão. Eles saem também, olha lá, e vão até na pontinha dos dedos do seu pé, né? Então nós temos inúmeros nervos. E esses nervos podem ser os sensitivos, os motores, ou eles podem ser mistos com os dois, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários, combinado? Vamos lá. Vamos entender como que é toda essa divisão, como que acontece isso? Nós temos o sistema nervoso, então, ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso, gente, central, ele tem duas partes, que é o encéfalo e a medula espinhal. O sistema nervoso periférico é composto pelos nervos cranianos, que estão aqui, ó, nessa região da sua cabeça, e temos os nervos espinhais, tá? Ou raquidianos, é a mesma coisa. Porque às vezes você acha engraçado e fala assim, ué, mas o professor aqui no slide passado falou outro nome esquisito. Então, vamos falar dessa forma que fica mais fácil. Os nervos espinhais. Tranquilo? Agora, o encéfalo, ele é formado só pelo cérebro? Vamos entender. O encéfalo, gente, ele vai ser formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Beleza até aqui? E o tronco encefálico vai ser dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Calma, não precisa ficar nervoso, calma, tá? Vou explicar tudo isso para vocês tranquilinho, vocês vão sair daqui sabendo tudo. Aham, sei. Beleza? Vamos lá. Vamos falar então aqui, né, do todo. Vamos entender. Nós temos o encéfalo, então, que nós já sabemos que ele é formado então pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Ele está aí nessa região da sua cabeça. E aí vocês estão vendo nervos cranianos? Então os nervos cranianos estão aqui, ó, na região da sua cabeça, tá? E o sistema nervoso central, gente, olha aí, ele é formado pelo encéfalo e pela medula. Agora, para baixo aí nós temos os nervos espinhais. Então, olha só, gente, prestem atenção. Nós temos os nervos cranianos e temos os nervos espinhais. Tranquilo até aqui? Encéfalo, vamos entender cada partezinha agora para você não ficar com dúvida. Olha só, o encéfalo, gente, ele está relacionado ao raciocínio. Então, se você para pensar alguma coisa, tá, é aqui, ó, que está acontecendo isso. Ele controla os batimentos cardíacos, o equilíbrio do seu corpo. Aí a memória é o HD, então, do seu corpo. O HD do seu computador, ele é responsável aí por armazenar, não é, dados. Então, olha aí, a memória, além de possuir outras funções. Certo? É essencial que ele esteja protegido pelos ossos do crânio, ó, duro. Se você bater aí, ó, você vai ver, o ossinho é duro para proteger seu encéfalo, tá certo?
É formado por 3 regiões principais: cérebro, cerebelo e tronco encefálico, certo? Então nós temos aqui então o nosso cérebro, temos o cerebelo e temos o tronco encefálico, que é formado pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Gente, o cerebelo ele tá aqui, ó, na nuca, nessa região aqui, ó, de trás da sua cabeça, tá? Então aí tá meio difícil de ver nessa imagem, mas ele tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês, vai ficar mais fácil. Cérebro constitui a maior parte do encéfalo. É a maior parte aí. Concentra a maior parte dos neurônios do corpo e interpreta e processa as informações recebidas pelos órgãos dos sentidos. E também, gente, ó, vai enviar o estímulo, né, para a resposta. Nós temos aqui uma imagem de um cérebro de verdade, tá? Para vocês verem, porque vocês ficam só vendo imagem, imagem, imagem de desenho, né, que eu quero dizer. Aqui vocês têm, então, a foto de um cérebro, tá? Ele é desse jeito aí. Beleza, turminha? Olha só, ele vai enviar os estímulos, por exemplo, para a contração muscular. Olha aqui, ó, eu quero dobrar meu braço. Dobrei. Não dobrei porque eu quis. Porque meu cérebro, eu quis que o meu cérebro mandasse estímulo para esse músculo para ele contrair. Agora eu quero esticar. Contrair, ok? Então é o cérebro que vai enviar esses estímulos. Ele é responsável, gente, pelo seu comportamento, raciocínio, memória e também por suas emoções. Tá tudo aqui, na sua cabecinha, tá? Então, mais uma vez aí, um cérebro real para vocês verem. Beleza? Cerebelo. Como eu falei com vocês, ele está aqui, ó, nessa região na parte de trás. Ele corresponde a 10% do encéfalo, tá? Função, gente, equilíbrio, coordenação motora e controle do tônus muscular. Gente, tônus muscular, olha só, mesmo que você esteja sem contrair seu braço, se você apertar, o seu músculo ele tem uma certa resistência. Isso é o tônus muscular. Quando você vai envelhecendo, você vai perdendo esse tônus muscular, né? Então você fica molinho. O bracinho da vovó, do vovô, né? É molinho. Porque o tônus muscular, tá? Vocês já viram alguém que sofreu derrame? Quando você chega perto dele, tem algumas pessoas que são assim duras, né? Fica rígida assim, ó, com a mãozinha para dentro, né? E fica duro os músculos. Então, aumentou o tônus muscular dessa pessoa. Agora, tem pessoas que sofrem isso que fica tudo mole, não dá conta de mexer, não dá conta de nada, né? O duro também não vai conseguir, né? Mas que fica assim, o músculo fica todo molinho, né? Flácido. Então, isso é o tônus muscular dele que foi afetado, né? Então, o tônus muscular, gente, é essa consistência que tem o seu músculo aí normalmente. Belezinha? Entendido? Vamos lá. Gente, o cerebelo, ele pode ser afetado pelo consumo de álcool. Não sei se vocês já viram alguém tonto, né? A pessoa, ela perde o equilíbrio, começa a conversar assim, aquela fala... Olha eu imitando o bêbado. Que viagem é essa, velho? Então a pessoa vai conversar, ela não consegue articular nem o que vai falar, às vezes até perde consciência, né? Então isso tudo aí que aconteceu, essa falta de equilíbrio, essa desarticulação para falar, né? Essa dificuldade no caminhar, né? De ter controle, isso tudo, gente, se dá por causa desse álcool que afetou o cerebelo, tá certo? Não é legal álcool, viu, turminha? Não mexe com isso não, não vale a pena. Beleza? Vamos lá. Tronco encefálico, vamos entender. Esse aqui, gente, ele está relacionado à nossa postura corporal, né? Como você está aí. E ele também é que dá estímulo para você respirar. Agora eu fiz porque eu quis, voluntário.
Mas você respira sem ter que ficar pensando assim, nossa, eu tenho que respirar. Nossa, eu tenho que respirar. Né? É verdade. E também faz com que seu coração aí, ó, bata sozinho. Ou senão você teria que ficar assim, bate coração, bate coração, bate. Não ia ser nada interessante, né, gente? A gente tem que ficar o tempo todo pensando no batimento cardíaco. Então, o tronco encefálico, gente, ele é responsável por isso, pelo controle da sua postura, pela sua respiração, pelos batimentos cardíacos. É essa região aí, ó. O tronco encefálico, ele é formado pelo mesencéfalo, pela ponte, né? Pelo bulbo e pela ponte, tá? Então, gente, olha só. Essa regiãozinha aí não é medula, é antes da medula, tá? Aí dali para baixo nós temos a medula espinhal. Beleza, turminha? De boa? Então o tronco encefálico está aqui e ele é muito importante. Medula espinhal, gente, é aquele cordão, né, que vai comunicar, aquele cordão grosso, né? Nós podemos falar que é corda, né? Que comunica o restante do corpo com o sistema nervoso central e vice-versa, né? Ele é responsável pelos reflexos do seu corpo também. Olha aí, gente, nós temos o cérebro ligado, então, na medula espinhal. E a medula espinhal, gente, está dentro da sua coluna, dentro da coluna vertebral. Ela é protegida pela coluna vertebral, porque ela é muito importante para nós. Por exemplo, se acontecer um desastre, né, nossa, Deus me livre, espero que nunca aconteça com nenhum de vocês, né, e você quebrar a coluna e afetar a medula, ela não vai conseguir mais passar os estímulos do cérebro para mandar, por exemplo, seu músculo da perna contrair para você caminhar. Então, gente, quando a pessoa sofre um acidente que lesa essa parte aqui, dali para baixo onde ela lesou, ela pode não conseguir mais mexer, tá certo? Então aqui, ó, é uma parte assim extremamente importante e que tem que ser protegida também. Então ela é protegida pela nossa coluna, tá? E nós já falamos da coluna, né, nas aulas passadas. Se você também não assistiu essa aula, vou deixar aqui o link para você ser redirecionado e você entender aí como que a medula, ó, perdoe-me. O mico, vamos voltar? Então eu vou deixar aqui o link para que você seja redirecionado para a aula onde nós falamos de coluna vertebral e você entender como que a coluna vai proteger essa estrutura tão importante para o nosso corpo. Tá combinado? Beleza? Vamos lá. Gente, olha que interessante. Ato reflexo. A sua medula, gente, é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência, sem ter que chegar esse estímulo aqui no cérebro. Ela consegue responder sozinha. Por exemplo, sabe quando você vai no médico? Olha lá, esse primeiro exemplo aí à sua esquerda. Ele pega aquele martelinho e bate, né, ali, um pouco abaixo do seu joelho. Quando ele faz isso, olha o que acontece. O neurônio sensitivo vai sentir aquele estímulo, vai mandar até na sua medula, a sua medula vai dar a resposta e sua perna vai para frente, ela estica, né? Então, porque o médico estimulou, então, essa região para ver se o seu reflexo está normal, tá? Se a condução, então, do estímulo está normal no seu corpo. Outro exemplo que tem aí do lado direito é, por exemplo, é claro que ninguém vai enfiar a mão numa taxinha, né? Por querer. Por exemplo, essa pessoa aí bateu a mão nessa taxinha aí, nesse prego, sem querer. Quando ele encostou, ele sentiu, então, esse estímulo, o estímulo da dor, né? Então ele sentiu que tem algo errado e puxou a mão de uma vez. Isso é um ato reflexo, gente. Esse ato reflexo se deu porque, hora que ele encostou o nervo sensitivo, então foi estimulado, levou o estímulo lá para a medula rapidamente mandou a resposta para o músculo para ele poder puxar a mão. Entenderam o ato reflexo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Combinado? Olha só,
Para finalizarmos essa aula, eu gostaria de deixar claro a seguinte situação. Nós temos, gente, uma região do sistema nervoso, tá? Que ela trabalha de forma consciente, né? Então, nós podemos interferir voluntariamente. Por exemplo, como eu fiz, abrir e fechar minha mão, né? Como eu fiz foi abrir e fechar meu braço, né? Mas abrir e fechar minha mão, mesma coisa, tá? O que eu posso fazer de forma consciente, então, o sistema nervoso vai fazer com que esse estímulo aconteça. Então, uma parte dele trabalha de forma consciente. Agora, gente, nós temos uma outra parte que vai trabalhar automaticamente, sem você ter que ficar pensando. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás sobre o batimento do coração, certo? Sobre sua respiração, seus órgãos internos, gente, para trabalhar. Por exemplo, seu sistema digestório, né? Sua pupila, quando ela dilata ou contrai. Por falar em pupila, você assistiu a aula em que nós falamos sobre essa questão da contração, né? A dilatação da pupila? Se não assistiu, eu vou deixar aqui o link para você estar assistindo essa aula também, combinado? Então, olha só, seu sistema nervoso ele trabalha voluntariamente e involuntariamente. E você tem que entender que isso acontece também. Belezinha? Bem, turminha, espero que vocês tenham gostado de verdade dessa aula. Se gostou, deixa aí aquele like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Porque aqui, toda semana, você tem continuação dessas aulas. Belezinha? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!